Se você clicou nesse vídeo e você está assistindo agora, você provavelmente sabe que dia 6 de agosto as tarifas foram elevadas de 50%. 50% em todos os produtos, começando a valer dia 6 de agosto, todos os produtos que forem exportados do Brasil. E você sabe também, muito provavelmente, que alguns dos representantes do nosso governo, eles estão correndo atrás do prejuízo não só por conta do posicionamento irresponsável que esse cara que está aparecendo aqui na tela está tomando, no âmbito internacional, é claro, mas também por conta da falta de diligência diplomática com que esse cidadão está levando a política internacional com os Estados Unidos. Porém, o que talvez você não saiba é que existe uma fundamentação muito mais política, uma fundamentação muito mais contextual do que efetivamente econômica, como o real fator motivador dessa elevação de tarifas de 10% para 50%. Mas o grande problema é que o chefe do Poder Executivo, muito preocupado com as eleições presidenciais de 2026, ele inicialmente está levando essa história muito mais como um palco político para a revitalização da sua popularidade e desconsiderando totalmente os impactos que essa postura diplomática pode trazer tanto para a saúde financeira da população brasileira quanto para a situação econômica do Brasil. Portanto, esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu vou trazer o contexto das tarifas impostas pelos Estados Unidos, a motivação política, as alegações político-econômicas trazidas na carta que o Donald Trump enviou para o nosso querido presidente. Aí, na segunda parte desse vídeo, a gente vai falar um pouco como é que o governo está se posicionando inicialmente, como é que ele está buscando se posicionar agora. E, por fim, na terceira parte, a gente vai falar quais são os possíveis cenários econômicos e o que é que isso pode trazer, quais são os impactos, portanto, na economia brasileira. Fechou? Então, bora direto para o vídeo. Depois do tarifaço generalizado em 2 de abril, que foi apelidado pelo Donald Trump de o Dia da Libertação dos Estados Unidos, alguns países retaliaram, especialmente a China. E depois de muita volatilidade e alta também nas taxas de juros de longo prazo, o presidente dos Estados Unidos resolveu voltar atrás. E ele resolveu conceder mais 90 dias nesse tarifaço. Mas ele manteve os 10% de tarifas básicas para todos os países. E com esse prazo se encerrando, essa pauta voltou a ficar em cena, voltou a ficar em voga, com o Trump acionando novamente mais tarifas para os países que ainda não chegaram a um acordo. E aí, no início de julho, o presidente Trump ele emitiu um comunicado estendendo para o dia 1º de agosto a modificação dessas tarifas recíprocas. E aí um detalhe muito importante que ele falou é que ele emitiria essas cartas anunciando as tarifas que recairiam sobre os países, mas vários países receberam, inclusive, uma ressalva de que qualquer tentativa de retaliação seria acrescida à taxa imposta pelos Estados Unidos. Porém, juntamente com isso, o Donald Trump ele também deixou claro que essas tarifas não precisavam necessariamente serem praticadas. Quem conhece bem Donald Trump sabe que isso é uma estratégia de negociação muito praticada pelo presidente dos Estados Unidos, inclusive é uma coisa que ele fala no livro dele, Os Dois Pés no Peito, depois tirar um. Inclusive, ele fez um post logo em seguida, afirmando que as tarifas começariam a ser pagas sem exceção, o que representa claramente uma estratégia de pressionar os países para tentar uma negociação ali com eles. Ou seja, primeiro, ele fala que quer negociar, mas depois ele faz um post dizendo que, olha, você precisa. É literalmente um jogo político mesmo do Trump. Agora, o que chama a atenção é que alguns desses países eles possuem certa relevância, certa parceria comercial. Destaque, por exemplo, para Japão, Coreia do Sul, Malásia, África do Sul. Inclusive, como você pode ver aí nesse gráfico, na matéria que eu trouxe para você do Financial Times. E um dos países que já chegaram em um certo acordo preliminar, a gente tem a situação do Vietnã, que foi imposta uma tarifa de 20%, mas para 40%, onde as exportações estiverem vindo de outros países, cujo país seria utilizado mais como intermediário. E a gente consegue ver nesse gráfico que está aparecendo aqui na tela que a China ela tem procurado exportar cada vez mais para o Vietnã e para a Indonésia, já buscando fazer uma manobra justamente para tentar ocultar essas origens de exportação. E aí, qual é o grande objetivo macroeconômico do Donald Trump com esse tarifaço? O objetivo é muito claro, é arrecadar mais e reduzir o déficit comercial americano. E como a gente pode ver, realmente essa estratégia está funcionando. Por exemplo, no mês de março, houve uma redução do déficit de 86 bilhões de abril para 97 bilhões em maio de 2025, o que é comparável ao mês de agosto de 2024.
Agora, antes de a gente começar a falar do contexto do Brasil, o que é um pouco contraditório é que, segundo Trump, os motivos pelos quais se sustenta essa guerra tarifária travada com os países eram as práticas desleais comerciais e tarifária de outros países, como a gente pode ver nas cartas, como foi apontado. Porém, o que veio à tona é que, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Porque o cálculo, na verdade, para impor essas tarifas era simplesmente 50% do déficit comercial americano dividido pelas importações dos Estados Unidos proveniente de cada país, cuja razão déficit dividido por importações superasse 10%. E além disso, também, quando essa razão ela ficava abaixo desses 10%, seja por conta de um pequeno déficit, seja por conta de um superávit dos Estados Unidos, ele também mantinha esse piso de 10% como tarifa. Como era o caso do Brasil, né? Ele tinha mais ou menos 14% ali, quando você ia somar todas as tarifas que eram praticadas. E isso nos leva na seguinte pergunta: por que é que então os Estados Unidos elevou a tarifa que era praticada de 10% para o Brasil para 50%? O motivo alegado, de acordo com a carta enviada pelo Donald Trump ao nosso querido presidente Lula, foram 4. O primeiro dele foi o tratamento injusto ao ex-presidente Jair Bolsonaro por conta do seu julgamento, tendo, nas palavras de Trump, declarado uma caça às bruxas que deve cessar imediatamente. O segundo motivo seria os ataques insidiosos do STF. É exatamente assim que está escrito na carta, dos ataques insidiosos do STF, violando o direito de liberdade de expressão dos americanos através das centenas de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de redes sociais dos Estados Unidos, é claro, como a gente viu ali no caso da Trump Media e da Rumble. O terceiro foi a falta de reciprocidade. Ele fala de uma falta de reciprocidade dado uma justa relação comercial geradas pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. E o quarto seria déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos, causado pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Mas o que é que de tudo isso é verdade? Começando de trás para frente. Até o momento, nos últimos 16 anos, o Brasil manteve um déficit de 88,61 bilhões de dólares, o que representa 491 bilhões de reais. E você pode ver também que ainda mesmo no ano de 2024, a gente pode ver que mesmo assim, eles mantêm pouco, mas ele mantém um superávit de 283 frente ao Brasil. Ou seja, a gente consegue perceber claramente de que essa alegação do Donald Trump, ela não condiz com a verdade. O que nos leva ao outro ponto. Seria então a falta de reciprocidade tarifária, cujo Brasil seria um dos países que mais tarifa os Estados Unidos, sendo pouco tarifado? Isso é verdade. A gente tarifa em 14% em média, como eu falei para vocês, só que de acordo com o gráfico, os Estados Unidos eles tarifam 2%, ou seja, a gente realmente consegue perceber um deságio nessa relação comercial. De 14%, manter uma tarifa de 10% inicialmente é até um argumento válido, mas uma tarifa de 50% do ponto de vista comercial, indo muito além dessa reciprocidade inicialmente levantada, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Ok, então, Léo. Então, você está dizendo que o que, na verdade, motivou o presidente Trump a elevar essas taxas foi o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e os ataques do STF às empresas de redes sociais americanas. Foi isso, então? Cara, sobre isso, eu tenho uma opinião especial e eu duvido muito. Em primeiro lugar, porque essa ação ela foi movida contra a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, como você pode ver nessa reportagem que está aparecendo aí para você agora. Apesar do Itamaraty e da PGR se colocarem à frente, trazendo uma questão jurídica como se fosse o Supremo Tribunal Federal e não a pessoa do ministro. E o segundo ponto é que se os Estados Unidos realmente quisessem ajudar o ex-presidente Bolsonaro na eleição presidencial de 2026, se fosse realmente uma estratégia política para beneficiar a direita, ele não teria praticado tal conduta. Porque em termos políticos, estava ficando claro que a popularidade do presidente Lula estava indo por água abaixo nas notícias, mostrando que a desaprovação subia cada vez mais, que pessoas viam o governo pior do que o governo anterior, a gente teve a repercussão do PIX, o Lula tentou colocar o barro na parede dizendo que a culpa é do Congresso, ele tentou também articular falando que sem o STF ele não governa. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte,
corte. Ou seja, eu não governo mais o país, cara. Aí depois houve a estratégia dos super ricos, né? Do nós contra eles. Mas tudo isso até então não tinha dado muito certo. Porém, com esse aumento de tarifas do Trump entrando em cena, isso pode configurar a saída perfeita do discurso político que o nosso presidente precisava. Porque agora ele tem um inimigo externo contra o qual a base eleitoral pode se unir. E, inclusive, se você está acompanhando as notícias, você está percebendo que é exatamente isso que está acontecendo. Se o Trump fosse brasileiro e aqui tivesse um Capitólio e ele fizesse aqui o que ele fez nos Estados Unidos, ele também ia ser preso. Vou tentar brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Agora, se não tiver jeito, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Porque o que a esquerda está fazendo, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, não estou dizendo nem certo nem errado, ela está colocando a culpa na família do presidente Bolsonaro. No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que não necessariamente sejam de esquerda, mas que seja um pouco mais voltada para o centro, elas podem tranquilamente serem persuadidas com essa retórica de que os Estados Unidos, a culpa é toda dos Estados Unidos, que está interferindo na nossa soberania nacional, né? Como ele disse. E se você acha tudo isso que eu estou dizendo muito absurdo, existe uma curiosidade muito grande. Há quem diga que o motivo que levou à conquista da presidente da esquerda, da parte da esquerda no Canadá, sendo que antes havia claramente um favoritismo por parte da direita, foi justamente as interferências do presidente Trump no país. E aí você pode estar se perguntando, mas é possível disso acontecer? É possível do presidente Lula ele conseguir literalmente capitalizar em cima dessa situação? A verdade é que ainda tem muita coisa para desenrolar, mas o que a gente tem visto não é uma tentativa muito positiva do presidente articular de maneira favorável as negociações diplomáticas com os Estados Unidos. Mas o ponto é que esse cenário é extremamente positivo politicamente para o Lula e do ponto de vista da economia do país é extremamente negativo. Ok, Léo, então se nenhum desses dois motivos que foram alegados pelo presidente dos Estados Unidos são o real motivo que levou à elevação dessas taxas de 10% para 50%, então o que é que foi? E aí, para tentar te explicar a situação, eu gostaria de começar pelos fatos. E aqui eu vou ler a primeira manchete. Trump é o maior líder fascista do século XXI, diz o presidente do PT. O novo presidente do PT eleito chamou o presidente dos Estados Unidos de fascista. Aí a gente tem essa segunda manchete. Fala de Lula sobre o Trump e o nazismo chega ao presidente eleito dos Estados Unidos. Ou seja, o nosso atual presidente do Brasil, ele já chamou o presidente dos Estados Unidos de nazista. O presidente da maior nação do mundo, o país que historicamente mais se posiciona a favor dos judeus, defendendo Israel, sendo chamado de nazista, né? Ou seja, uma coisa um pouco incongruente. E a gente teve esse daqui também. Estados Unidos pedem que a América Latina defina de que lado você está sobre o Irã antes da Assembleia da OEA. Sendo que pouco antes o Itamaraty já tinha repudiado os bombardeios realizados, qualificando-os como violação da soberania do Irã e do direito internacional. E, além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesse momento, ele se alinhava ao princípio de defesa da soberania iraniana, posicionando-se contra a ação militar dos Estados Unidos. E por fim, a última coisa que eu gostaria de trazer para vocês, e aí eu acredito que seja o estopim dessa coisa toda, que foi aquilo que realmente levou à elevação dessas tarifas de 50%, foi exatamente isso daqui. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E a resposta subsequente do presidente Trump foi justamente essa. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? And I'm just saying, if people want to challenge it,
They can, but they're going to have to pay a big price. And I don't think any of them are willing to pay that price. Ou seja, de acordo com os fatos, como nós podemos ver claramente, eu te mostrei fatos, é que não existe um esforço muito claro, para não dizer o contrário, do nosso governo em manter uma relação diplomática positiva com os Estados Unidos. E até então, a gente não tinha visto nenhuma repercussão significativa contrária à postura do nosso governo. Porém, a partir do momento em que o nosso presidente, sendo porta-voz do BRICS, que inclui parceiros no mínimo controversos, começa a emitir certos tipos de juízo de valor e de uma forma despreparada, de uma forma despolida e de uma forma sem fundamento, quando nem mesmo a Rússia e a China o fazem, a coisa muda completamente de figura. Isso porque manter o privilégio exorbitante do dólar, a maior arma que o governo dos Estados Unidos tem, seja da direita, seja da esquerda, qualquer pessoa que estiver no encargo de assumir a liderança dos Estados Unidos, é um dos principais pilares para a nação, de tal modo que nem mesmo aqueles países que teriam justificativas reais e teriam também um apoio para fazer isso, o fazem. Portanto, a todo momento, emitir discursos desse tipo constantemente é o motivo pelo qual esse tarifaço foi elevado, tendo em vista que Lula já fala disso há muito tempo. Se você fizer uma rápida busca na internet, você vai encontrar o nosso presidente questionando a hegemonia do dólar em diversos momentos da história, querendo se desvencilhar, falando sobre a necessidade de a gente assumir uma nova moeda, buscar outra alternativa ao dólar. Existem diversas manifestações sobre a criação de uma moeda comum dos BRICS para não ter que usar o dólar, e em resposta, em retaliação, o Trump ele começou a falar também que ele ia tarifar os BRICS, ele chegou a ameaçar uma tarifa de 100% se tentassem substituir o dólar. Depois ele mandou um recado de que ia tarifar 10% em breve, e aí a gente vê o resultado disso hoje. Logo, essa disputa é sobre a hegemonia da moeda global, porque, como eu já disse para vocês, uma das principais forças que os americanos têm é o fato de o dólar possuir a demanda no mundo inteiro, porque ele é utilizado para liquidar mais de 60% das transações comerciais feitas mundialmente. Ou seja, enquanto houver demanda de dólares, a política de expansão monetária pode funcionar de uma forma muito mais desregrada. Ela pode funcionar sem impactar tanto a inflação do país. E no momento em que haverá a rolagem da dívida no governo do presidente Trump, essa dívida dos Estados Unidos ela está a 120% do PIB. E diante dessa situação cabe aquela indagação, poxa, isso dá carta branca para os Estados Unidos intervir na política interna do Brasil? Assim, dessa forma como ele está fazendo, inclusive nos diversos outros países dos quais ele enviou a carta? Definitivamente não. Porém, de outro lado, o que a gente também vê e que a gente não pode esquecer é que o nosso governo, ele não é referência para falar sobre interferência global. E como é que isso impacta a economia brasileira? Em termos de importações, os Estados Unidos eles são o segundo maior parceiro comercial, enquanto que a China é o primeiro, todo mundo sabe disso. Cerca de 12% do que nós mandamos para o mundo vai para os Estados Unidos. No entanto, do ponto de vista da economia americana, nós representamos apenas 1,7% em termos de parceria comercial com os Estados Unidos. A gente ocupa o 15º lugar. E a conclusão disso é que a gente tem muito mais a perder do que eles. Com essa tarifa de 50%, pode ser que comece a haver um acúmulo de produtos que não foram exportados justamente como reflexo dessa queda de competitividade internacional. Num primeiro momento, isso pode até levar a uma certa redução dos preços, mas assim como haverá também uma redução dos preços, haverá menos dólares entrando na economia porque a gente não está exportando, e menos dólares entrando até que a gente consiga encontrar uma alternativa para escoar esses produtos, torna o custo de tudo aquilo que a gente importa mais alto, desvaloriza o real em relação ao dólar, ou seja, a gente tem reflexos negativos do ponto de vista do câmbio, aumenta mais a inflação, juros futuros voltam a subir, o que pode ser positivo caso você esteja pensando em investir novamente em renda fixa. Isso aumenta o custo do governo com a dívida pública, reduz a confiança internacional do investidor, porque com a dívida maior e cada vez mais cara, além de outros fatores que não convém a citar nesse vídeo por conta do tempo, muito provavelmente ele deve encontrar outras opções para colocar o seu dinheiro em títulos de renda fixa, por exemplo. Em outros países, é claro, com moeda mais forte. E aí você vê mais dinheiro saindo e cada vez mais esse ciclo se retroalimenta. Portanto, eu acredito que seria mais interessante o governo sentar realmente para negociar com os Estados Unidos. Porque, como eu já mostrei aqui para vocês por A mais B, a situação ela não é nem um pouco interessante para a gente. E se isso se agrava ainda mais, ou seja, se a gente
tenta retaliar, que é justamente o que a gente está vendo no cenário internacional agora, o que acontece com a economia brasileira é ser ainda mais prejudicada. A título de exemplificação sobre empresas que a gente vai ter afetadas, é claro que a gente está olhando para as maiores exportadoras, inclusive aquelas das quais a sua receita vem muito por conta dessa exportação. A gente tem exemplo disso a Embraer. E isso acontece porque 60% das exportações dessa empresa elas vão para os Estados Unidos. E aí ela fica meio sem competitividade no cenário internacional. Além disso, eu vou listar aqui para vocês, tem a Asas com 8,3%, o EG com 22%, Suzano com 15,3% e a Tupi com 23%. E aí você pensar assim, poxa Léo, mas essas empresas elas podem encontrar alguma alternativa para redirecionar essa receita, só que não é tão simples assim. E não adianta correr das tarifas, como eu mostrei também no início do vídeo, o Trump se posicionou e ele já deixou claro que não adianta você tentar contornar essa situação, não adianta você tentar mandar para outro país intermediário, porque você vai pagar essa tarifa também. Inclusive eu mostrei o exemplo do Vietnã, onde ele paga 40% quando tem o intermediário e apenas 20% quando não tem. E aí, com esse cenário extremamente incerto e precário, a gente fica com aquela dúvida, né? Será que o Brasil ele vai sentar para negociar com os Estados Unidos? Porque ele tinha colocado na carta que ele está aberto a negociações. Porém, o que a gente está vendo inicialmente é que a postura do atual governo é dizer que vai tratar seguindo a lei da reciprocidade. E a gente sabe que isso é um jogo político. A gente sabe que isso é um jogo político para capitalizar e tentar revitalizar a sua popularidade. Mas, além disso, a gente sabe também dessa ressalva do Trump que ele havia deixado nas suas cartas, prevendo possíveis retaliações de que a criação de novas tarifas contra os Estados Unidos, como resposta dos países, seriam acrescidas à taxa que, no nosso caso, já está em 50%. E aí fica muito claro, independentemente da articulação que você estiver vendo, muito lógico, de que revidar com uma disputa tarifária pode levar o rumo desse embate a tomar proporções homéricas, chegando próximo ou até mesmo ultrapassando, a depender do posicionamento diplomático brasileiro, o cenário comercial que estava instaurado entre a China e os Estados Unidos. E aí o que parece é que a gente tem visto agora o Geraldo Alckmin liderando a negociação com os americanos. Como você pode ver nessa reportagem aqui, o Geraldo Alckmin ele se torna pacificador entre os poderes. Só que a gente não pode esquecer que esse decreto-lei assinado pelo presidente Lula de reciprocidade econômica, cujo Congresso aprovou por unanimidade, é que não é novidade para ninguém que a gente é um dos países que mais taxa produtos estrangeiros. E vale lembrar que a gente taxa em 92% diversos produtos importados. E aí, de um lado, a gente vê o Lula aumentando ainda mais a tensão diplomática, falando que se o Trump fosse brasileiro, ele também seria julgado. Ele falou que o Trump ele não foi eleito para ser o imperador do mundo. Ele falou que ele não vai receber ordens de um gringo, que o Brasil é soberano, ou seja, aquele mesmo discurso que a gente está acostumado a ver. Ele trouxe também aquele discurso sobre traidor da pátria, buscando capitalizar politicamente, como eu já falei para vocês, em cima ali do embate político, né, entre a direita. E enquanto isso, a gente vê o Geraldo Alckmin dizendo que a lei da reciprocidade, abre aspas, é o último recurso contra o tarifaço do Trump. Ele chegou a criar um comitê com empresários, pegando as principais empresas que seriam afetadas, mas de tudo isso parece que a gente não tem uma coisa muito concreta. Além disso, o Brasil aguarda a resposta do documento confidencial mandado aos Estados Unidos no dia 16 de maio e o Brasil enviou nova carta aos americanos, primeiro se posicionando contra a taxação adicional de 50%, chamando ela no documento de injusto, uma taxa injusta, e depois ele pediu a abertura formal das negociações, cobrando dos Estados Unidos uma resposta à proposta enviada em maio, que também não foi respondida. E o que significa é que a gente não está conseguindo nem manter uma conversa. E como é que se negocia nessa situação? E isso mostra o quê? Mostra que a gente literalmente está sem moral nenhuma no plano internacional, um completo desprestígio do Brasil, a ponto de os Estados Unidos não estarem nem mais respondendo às reclamações, aos pedidos de conciliação. E o resultado disso é que parece que cada vez mais a gente está mais afastado de fechar essa negociação, sentar com os Estados Unidos para conversar, e a gente se aproxima cada vez mais dessa sugerida lei de reciprocidade do nosso presidente Lula. Obrigado por você que ficou até aqui. Assim, é um cenário muito incerto, a gente sabe que o presidente ele tem
pressionado esses países a acelerar as negociações, como a gente viu ali o caso do Vietnã, por exemplo. Espero que o Brasil consiga reverter toda essa situação. Espero que o Brasil não busque capitalizar politicamente, tornando o presidente Donald Trump um inimigo interno, porque de fato essa seria uma das piores estratégias, é uma parceria comercial de longa data, extremamente benéfica para o Brasil e ninguém quer que isso aconteça. Se você quer saber mais sobre investimentos, sobre finanças e economia, considere se inscrever. Se você gostou de mim, gostou do conteúdo, dá aquele like porque ajuda a gente bastante aqui no canal. E caso você tenha algum tipo de recomendação, pode deixar aí nos comentários que eu teria o prazer de ler, de responder. A gente continua a nossa conversa por lá. Valeu para você que fica, até o próximo vídeo.